Deve ter ouvido falar de capitalismo, né? Esse sistema político-econômico que basicamente visa o lucro. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e a gente está aqui em Horizon Forbidden West e a gente vai ver como o capitalismo está inserido neste game. Primeiramente, algumas características do capitalismo aparecem no game. Se a gente for pensar no nosso mundo atual, a gente vai ver que tem a propriedade privada, o capitalismo defende isso. O que vai acontecer? Tem comunidades, tem a propriedade, tem o território das tribos. Busca pelo lucro, ou seja, no game que tu vai em busca de lucro de alguma forma. Existe uma forma de troca aqui no game que eu já vou mostrar para vocês. Economia de mercado, ou seja, aquela questão da lei da oferta e demanda que a gente tem bastante aí, de acordo com a demanda, o valor do produto ele se eleva de acordo com a oferta. Quanto maior for essa oferta, tiver pouca demanda, o valor ele fica mais baixo. Vocês sabem muito bem disso. Então, se eu tiver muita procura por um produto escasso, ele fica caro. E aqui algumas armas que são bem procuradas precisam de certas atribuições para tu conseguir ela. Tu precisa ali, por exemplo, de determinada peça, que é mais difícil de tu conseguir, porque a máquina que tem essa peça, ela é mais difícil de ser derrotada. Então, a gente visa o lucro, então a gente vê essa economia de mercado, a gente vê essa lei da oferta e demanda. O trabalho assalariado. Bom, aqui a gente não vê muito. Basicamente, o trabalho assalariado é tu vender a tua mão de obra em troca de um salário. No caso aqui em Horizon Forbidden West, a gente vende a mão de obra em troca de cacos. Mas para conseguir os cacos, a gente tem que vencer alguma máquina, que a gente vai entrar em conflito agora. Aqui é um rasante, vocês veem que ele está voando, ele já me viu, ele é vulnerável ao gelo. E o que eu vou fazer com o rasante? Entrar em conflito com ele, ou com o chupim aqui. São máquinas. Você vai, derrota a máquina, derrota ela. E ao derrotar a máquina, o que vai acontecer? Você vai vasculhar e você vai ver que você pegou peça. Acabei de ser atacado aqui. Você pega as peças. Eu vou entrar em conflito novamente aqui para mostrar melhor para vocês como que o capitalismo vai funcionar. Eu tenho um trabalho aqui, meu trabalho é derrotar as máquinas. Para que derrotar as máquinas? Para obter peças. E essas peças vão me dar a moeda de troca. Por exemplo, aqui, ó. Vou vasculhar o rasante. Estão vendo ali que tem 25 cacos? Isso são basicamente as moedas, a moeda de troca. O caco ele é a moeda de troca principal que nós vamos ter. Aqui vocês têm um outro robô, pescoção, e eu vou lá agora nessa tribo aqui conseguir alguma coisa, ou seja, comprar alguma coisa. Como assim comprar? O caco é o dinheiro. O dinheiro é uma das coisas mais importantes que nós vamos ter neste sistema capitalista. Porque se eu penso que o capitalismo é um sistema que visa o lucro, e eu penso que o produto ele tem valor, ou seja, ele tem dinheiro, e basicamente existe o trabalho assalariado, eu trabalho vendendo a minha mão de obra em troca de um salário. Esse salário, então, vai me permitir consumir, ou seja, comprar coisas. Então, eu vou trocar a minha mão de obra em troca de um salário. Esse salário, então, vai me dar um poder aquisitivo. E nesse poder aquisitivo que a gente vê, então, esse capitalismo que a gente conhece nos dias de hoje. A gente conhece ele na questão da divisão das classes sociais. Quanto maior for o seu salário, quanto mais bens de capital tu tem, mais dinheiro tu tem, tu acaba, então, tendo uma classe social mais elevada. E aqui em Horizon Forbidden West não existe essa questão da riqueza ainda, tá? Para quem não conhece o game, é um game que se passa num futuro muito distante,
A sociedade que a gente conhece, ela colapsou, só que ela foi recriada a partir principalmente de inteligência artificial. E quando a gente está no game, a gente está num futuro onde as pessoas lutam contra máquinas e lutam inclusive entre si, lutam contra inteligências artificiais para sobreviver. E uma das formas de sobrevivência é ter dinheiro. Que dinheiro? Os cacos. E uma das formas de sobreviver nesse game é lutar, é se armar, é comprar arcos, como se a gente estivesse lá no passado mais distante da humanidade, realmente vivendo no período lá das cavernas, vamos dizer assim. Pois bem, pessoal, eu vou chegar aqui, ó, nesse comerciante. O que ele vende? Ele vende roupas, tá? Ao vender roupas, eu vou negociar com ele. Por exemplo, trajes. Caminhante Ocean. O que me custa? Me custa 399 cacos mais um circulador de boca larga. Coletora Utaro. 399 cacos mais um circulador de carapaça. Então, se eu comprar qualquer um deles, vou comprar esse aqui. Comprei, tá? E agora é meu. O que aconteceu ali? Para eu ter essa armadura, esse traje, eu tinha que dar uma quantidade em cacos. Quanto mais forte é o traje, quanto mais raro, maior o número de cacos. E mais alguma peça específica de alguma máquina. E isso foi a minha moeda de troca. E assim eu adquiri a armadura, o traje. Que no game é provável que foi feito por alguém. O comerciante então comprou e revendeu. Então a gente vê o comércio, ou seja, o capitalismo nítido aqui. Qual que é a doideira disso tudo? Porque o game, como eu disse para vocês, é num futuro muito distante, a sociedade foi reinventada porque eles chamam os antigos, a sociedade, digamos assim, do século XXI, foi literalmente dizimada e o ser humano teve que reconstruir toda a sociedade a partir de uma inteligência artificial, ou várias inteligências artificiais. E por mais que passou séculos de história, um mundo totalmente diferente, o capitalismo ele está presente no game. Porque para você se dar bem nesse jogo, você tem que ter boas armaduras, boas armas. E para isso, você tem que comprá-las ou conquistá-las. A gente conquista muitas coisas na vida, né? O caso de comprar é basicamente destruir as máquinas, coletar os cacos, coletar as peças específicas e daí comprar a armadura, ou ganhar, ou encontrar em alguns casos. Certo, pessoal? Essa foi a aula de capitalismo aqui em Horizon Forbidden West. Lembrando que é um sistema que predomina no mundo, político-econômico, que visa o lucro, defende a propriedade privada, tem trabalho assalariado, classes sociais é uma característica, e ainda a base da economia é o mercado, a lei da oferta e demanda. Outra coisa importante, o capitalismo hoje em dia ele defende muito o liberalismo econômico, certo? Um forte abraço, se inscreve aí no Geografia Topzera e até a próxima aula.